Olá, neste tópico nós estudaremos a tentativa. A tentativa ela vem prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal e constitui tentativa quando iniciada a execução não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. É a realização incompleta do tipo penal, daquele modelo que está previsto na lei. Não chega à consumação do crime. Existem dois elementos para que seja considerada a tentativa. Primeiro, a conduta do agente por meio do início da execução. Lembram do tópico anterior que eu disse para vocês das fases do crime? Nessa circunstância ele precisa estar executando o crime, mas não chegou na consumação, hein? E o segundo elemento é que não consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele pratica a execução, todavia ele não consegue consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou ele é impedido, ou alguém impede o resultado. Um exemplo que eu trouxe para vocês, quando um assaltante é detido pela polícia no momento que ele anuncia o assalto às pessoas, ou quando uma pessoa efetua um disparo de arma de fogo na direção de outra pessoa, visando matá-la. Ele até atinge a vítima, mas nesse momento, naquele local, existe um médico que socorre, presta o socorro imediato a essa vítima e ela não vem a óbito. Nessa circunstância, o crime é tentado, crime de homicídio tentado. O agente precisa ter a vontade da consumação. Ele tem que ter a vontade de atingir aquele objetivo, mas ela não vai chegar ela não será atingida por circunstâncias alheias à vontade dele. Na tentativa é feita a combinação entre o tipo incriminador e o dispositivo secundário que forma a tentativa, de forma tentada. Preste atenção no seguinte: vocês vão observar lá no Código Penal, um dos crimes que existem lá é o crime de furto, previsto no artigo 155. Imaginemos aquela hipótese que a pessoa entra numa residência e ela é detida pela polícia, tentando furtar essa residência, quando ela já estava de posse de algumas coisas para sair da residência. Nessa circunstância, o que é feito? É feito uma combinação entre o artigo 155 e o artigo 14, que trata da forma tentada. Então eles colocam lá que fulano, quando o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, nesse caso que eu estava tratando para vocês, fulano de tal, no dia tal, no local tal, a hora tal, tentou subtrair bem móvel alheio, incorrendo na prática do delito do artigo 155 de forma tentada. Desta forma, denuncio fulano por incurso no artigo 155, combinado com o artigo 14 do Código Penal. É dessa forma, é feita uma análise combinada entre os dois artigos. Concurso de pessoas. Não dá para a gente ter um crime tentado quando dois agentes estão executando um crime. Não dá para a gente ter um crime tentado em relação a um réu e um crime consumado em relação ao outro. Se houve a consumação por parte de um, estende a consumação para os dois. Outra situação quanto ao iter criminis percorrido na tentativa, nós podemos dizer que existem duas espécies: a tentativa imperfeita, ou também chamada de tentativa inacabada, que é aquela quando a gente é impedido de prosseguir na execução, deixando de praticar os demais atos executórios. Vocês
Poucos instantes atrás eu disse para vocês que uma pessoa, quando anuncia um assalto, por exemplo, e ela é detida pela polícia naquele momento, é uma circunstância de tentativa imperfeita, porque ela foi impedida de executar os demais atos. E a tentativa perfeita, acabada ou também chamada de crime falho, é aquela que o agente já praticou todos os atos executórios, visando atingir a consumação, mas ele não consegue atingir ela por circunstâncias que são alheias. No exemplo que eu trouxe para vocês anteriormente, quando uma pessoa visando matar outra, ela dispara uma arma de fogo em direção dessa outra pessoa, atinge, só que nessas circunstâncias existia um médico por perto, esse médico socorre, presta os atendimentos necessários, conduz a vítima até o hospital e essa vítima se recupera. É a tentativa acabada, o crime falho, ou tentativa perfeita, essa tentativa. Fixação da pena no crime tentado. Qual que é o efeito prático quando a gente trabalha com a tentativa? Na prática, ela é utilizada para reduzir a pena do réu, que ela pode ser reduzida de 1 até 2/3, de 1/3 a 2/3, porque ele não conseguiu consumar. A pena será menor. Como que o juiz vai fazer? Ele pega a pena do crime como fosse consumado e aplica de forma combinada com o artigo 14 para reduzir essa pena. O critério que o juiz utiliza para fazer essa redução: quanto mais próximo de consumar o delito, menor é a redução da pena. Quanto mais distante da consumação do delito, maior a redução. O critério é inverso, então. Próximo de atingir a consumação, menor a redução. Distante de atingir a consumação, é maior a redução. Crimes que não admitem tentativa. Crimes culposos. Nos crimes culposos não admite tentativa. Por quê? Porque no crime culposo a gente não teve a intenção de produzir aquele resultado. Lembre que eu sempre disse, com a intenção da consumação. No crime culposo não existe essa intenção de consumação. Crimes pré-dolosos também não admite, porque o resultado que agrava a pena no crime pré-doloso, ele é culposo, também não admite. Crimes unissubsistentes, pois é um crime de ato único, ele não admite a execução do fracionamento. Iniciou a execução, está consumado, que é o caso do crime de ameaça, previsto no artigo 147. Crimes omissivos puros, são aqueles que não exigem um resultado naturalístico devido à omissão. Estão previstos no artigo, um deles está previsto no artigo 135, que é a omissão de socorro. Também não admite. Omitiu, consumou. Os crimes habituais são aqueles da prática reiterada, como eu já disse para vocês, caso de prostituição. Também não admite. Contravenção penal. No Decreto-Lei 3.688 de 41, no artigo 4º, é o decreto que trata da lei de contravenções penais. Ele traz expressamente que naqueles crimes descritos naquele decreto-lei não são admissíveis a forma tentada. Crimes de atentado ou de empreendimento. Segundo o Kleber Masson, não há tentativa, uma vez que a figura tentada recebe igual pena destinada ao crime consumado. Se vocês observarem no Código Penal, no artigo 352, tem um crime previsto lá, que é aquele que o detento tenta se evadir do local ou tentar se evadir. Tanto faz ele tentar como ele conseguir a evasão, ele vai ser punido como uma forma consumada do crime.
Pessoal, encerro por aqui essa aula.